Vamos atualizar com as últimas notícias da China Evergrande, a gigante de incorporação imobiliária da China, que está à beira da falência, mas ainda não quebrou. E também vamos falar sobre o que é, na verdade, o fim do modelo econômico chinês. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqui que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, vamos atualizar porque aconteceu bastante coisa aí nas últimas semanas, na verdade. Eu fiquei alguns dias sem atualizar dessa situação toda. Tem muito ruído, mas tem alguns fatos importantes. Mas mais do que ver o que está acontecendo agora com a China Evergrande, ou com a Kaisa, ou com a Fantasia, ou a Sunac, enfim, são várias incorporadoras com problemas. A verdade é que tudo isso é sintoma de algo maior que eu venho comentando, mas é importante frisar esse ponto, que na verdade é o fim do modelo econômico chinês. Esse modelo econômico baseado na farra do crédito, na expansão de crédito, como poucas vezes se viu na história da humanidade nessa velocidade, e talvez seja, de fato, a maior bolha imobiliária do planeta e de toda a história, até pela dimensão da China. E realmente são palavras fortes, e a gente não sabe o que vai acontecer, mas quanto mais a gente analisa os dados econômicos da China, indicadores de crédito, indicadores monetários, não tem como não chegar a essa conclusão. Felizmente, eu não sou o único a dizer isso, estou na companhia de mentes brilhantes que eu admiro demais e respeito a opinião, e vou mostrar um trecho de uma entrevista do Jim Chanos aqui, que eu já comentei sobre ele aqui no canal, porque realmente quanto mais a gente se debruça nos dados chineses, isso que sempre há algum tipo de desconfiança com a real foto desses dados, ou quão confiáveis são os dados que são divulgados pela China, e ainda assim eles assustam pela dimensão, pela rapidez, pelo nível de alavancagem. O crescimento do crédito realmente não tem paralelo na história. E esse modelo de crescimento, ele tem hora para acabar. Será que agora é o momento? Talvez seja. A verdade é que a China já tentou controlar o estouro dessa bolha em 2011 e conseguiu retomar a bolha. Depois, 2014, 15, inclusive com gasto governamental e mais investimento público para tentar reinflar a bolha, e conseguiram. E 2018, mais uma vez, conseguiram reinflar a bolha. Será que mais uma vez eles vão conseguir? Não sei, mas a verdade é que o modelo está se esgotando. Se agora realmente chegou ao fim ou tem mais alguns anos pela frente, é difícil dizer, mas não é um modelo sustentável, jamais foi em nenhum lugar do planeta. Todos os países que tiveram bolhas imobiliárias, como foi o Japão, Estados Unidos, a Espanha, Portugal, enfim, inúmeros. Esse é um fenômeno que tem data sim para acabar, e talvez essa data tenha chegado no caso da China. E eu, em preparação a esse vídeo, eu acabei assistindo novamente a todos os outros que eu publiquei aqui no canal. Desde 2019, eu acho que eu tinha vídeo falando já sobre a bolha de crédito na China, sobre a bolha imobiliária e a situação desse setor no país, e a importância que tem esse setor para a economia chinesa. E é o que eu quero mostrar vários dados sobre isso hoje, neste vídeo. Eu preparei também alguns slides, mas antes eu quero então atualizar com os dados da China Evergrande. Tem muita notícia, eu não vou ler todas no detalhe, mas eu vou comentar as principais, porque desde lá do dia 15 de outubro, muita coisa aconteceu. Então vamos lá. Primeiro aqui, a Evergrande dizendo, o Banco Central da China dizendo que o respingo da crise da Evergrande era controlável, ok, e o Banco Central tem dado comunicados que talvez vá flexibilizar a emissão de títulos de dívida na China, até mesmo para ajudar a socorrer as incorporadoras. Aí aqui a matéria do Xi Jinping, que logo no dia 19 de outubro disse que estava pensando num imposto de propriedade, um imposto imobiliário, um plano, claro que acabou enfrentando muita resistência, por hora não foi adiante. Depois aqui a ideia, o plano da Evergrande de vender os serviços imobiliários para a empresa Robson Development Holdings acabou não indo adiante, e a empresa teve uma
mais queda na bolsa, o papel da Evergrande. Aí o papel da Evergrande foi parado, né? Eles suspenderam a negociação na bolsa de Hong Kong por mais de 2 semanas. Aí depois a Cynic, que é outra imobiliária, que também deu calote em alguns pagamentos de dívida. Aqui mais essa notícia ainda sobre a negociação da venda do braço de serviços imobiliários para a Robson, que não foi adiante, e um dado que é estarrecedor, que as vendas imobiliárias desabaram cerca de 97% desde a alta temporada de compra de imóveis. Aí aqui mais uma notícia, onde a Evergrande perdeu o pagamento, não honrou o pagamento de um cupom de um título de dívida emitido fora, offshore. Aí aqui dizendo que a carência acabaria no dia 29 de outubro, ela acabou pagando no último dia este cupom. Aí o Banco Central da China dizendo que os bancos precisavam manter um fornecimento de empréstimo ordeiro e estável para o setor imobiliário, setor de real estate. Aí finalmente veio a Caixa, que também teve uma venda fortíssima na sua ação, que derrubou o papel, porque a Caixa revelou que não honrou um produto de investimento imobiliário, e era um produto que, pelas notícias todas que tem, nem tinha sido divulgado pela empresa. Esse é outro problema do setor, porque há possivelmente um nível elevado de dívida fora do balanço, obrigações que nem foram contabilizadas, e também vai pressionar financeiramente essas empresas. E foi o caso deste produto de investimento da Caixa, incorporadora, e que ela não honrou, e aí o papel derrubou. Mais uma notícia aqui, bizarro, mas é engraçado. A Evergrande se levantou 50 milhões de dólares vendendo 2 jatos privados. E aí, por fim, agora do dia 10 de novembro, que foi o dia de ontem, eu estou gravando dia 11, onde uma série de notícias dizendo que a Evergrande tinha finalmente dado o calote, e aí eu inclusive tuitei sobre isso, mas no último momento, não, ela não deu o calote. E aqui tem a notícia da Bloomberg, dizendo que ela sim evitou o calote na última hora, pagando um juro que já estava inadimplente, né? Então conseguiu evitar o calote, mas um credor da Evergrande, um credor alemão, sim pediu a falência da empresa porque disse que não recebeu. Mas é um credor que parece que é um pouco, digamos, arruaceiro, já fez mais polêmica no passado, então dê algum desconto para essa notícia. Mas tudo isso para dizer que, olha, sim, a situação veio se deteriorando da Evergrande, de outras empresas também, isso que é o ponto que chama atenção, porque não está restrito à Evergrande. Outras incorporadoras ou várias também estão com problema. Olhando aqui as ações das empresas, deixa eu até botar isso aqui em tela cheia, as ações das empresas chinesas year to date aqui, ó, vamos botar, deixa eu até tirar aqui, vou botar tela cheia, year to date, aqui, várias caindo aqui a 82%, 71%, 71%, 36%, 25%, 16%, em 2021 caindo tudo isso. Nos últimos dias, se eu botar aqui os últimos 5 dias, teve até um rally forte, até foi o último dia, na verdade, por conta desse pagamento no último momento pela Evergrande, numa sinalização, talvez um respiro, ó, talvez o setor todo sobreviva e não tenhamos maiores problemas. Mas essa é a situação. Mas a verdade é que não é apenas o setor imobiliário, é também o contágio no restante dos setores na China. Antes de botar aqui a parte dos bonds, eu quero nessa notícia que eu acabei não mostrando, aqui ó, aqui a notícia dos títulos de dívida, os bonds da Evergrande, que estão sendo negociados a cerca de 20% do valor de face. 20%. Esse é o nível de estresse nesses títulos no mercado. E aí, todos os pagamentos que a Evergrande ainda tem daqui para frente, outubro, aliás, quando acaba o grace period, que é o período de carência, e aí 2 grandes no dia 28 de dezembro, 50 milhões e 204 milhões de dólares. Então isso aqui é juros, cupom. Então aguardem o fim do ano, que pode dar mais turbulência. Mas então, voltando ao que eu queria trazer sobre ser não apenas uma questão agora restrita ao setor imobiliário, mas claro, isso acaba contagiando, e outras
empresas chinesas começam a ter problema também de refinanciar suas dívidas e os rendimentos desses títulos dispararam. Aqui é o índice da Bloomberg de High Yield, dívida especulativa, que subiu para 20%. Esse é o rendimento dos bons na China, 20%, e veja que isso é maior do que foi lá em 2009, e maior do que foi na pandemia agora, faz 1 ano e meio. Então, não desconsiderem isso. Então, essa situação atual do setor ainda não acabou esse imbróglio todo, mas agora a parte que eu quero, saindo do micro e do dia a dia, e sim dar um zoom out nisso tudo e colocar em perspectiva, porque de fato esse é um problema macro da China, de modelo econômico baseado na expansão de crédito, baseado na alavancagem, que criou um setor imobiliário completamente sobredimensionado, onde as estimativas variam de 20% a 40% do PIB, o peso do setor imobiliário no PIB da China. Isso tem muito impacto em toda a economia e tem impacto na economia global também. Toda pujança de commodities demanda por tudo que é tipo de matéria-prima para sustentar essa expansão toda imobiliária na China. E tem uma entrevista excelente de um dos caras que eu mais respeito no mercado, que é o Jim Chanos, da Kinnikos Associates, onde ele diz que o que está condenado é esse modelo da China de prosperidade alavancada. E como ele diz, isso não é o pior. E aí essa entrevista é longa, não vou falar tudo sobre ela aqui, mas ele mostra justamente sobre a ideia o dado de que cerca de 20% ou até mais do PIB da China vem de atividade do setor imobiliário. E claro que isso acabou esticando demais esse setor, criando excessos, investimentos errôneos, onde cidades fantasmas, como eu falei, países fantasmas foram construídos. Há atualmente cerca de 90 milhões, ou melhor, há apartamentos na China construídos e não habitados que poderiam abrigar 90 milhões de pessoas. 90 milhões de pessoas. Isso é uma insanidade. Mas esse é o nível de excesso que houve na China. E é que eu vou mostrar agora, então, alguns dados do setor imobiliário na China, para a gente ter uma noção também o quanto que isso se distancia, o quanto que o país se compara com outros países. Deixa eu botar aqui na minha frente o meu pad para escrever. Ó, aqui botei na tela. Então aqui é o dado de preço dos imóveis comparado com a renda mediana dos chineses. E a gente vê o dado principal aqui, que é a cidade menos acessível, é Beijing, Pequim, com quase 16,9, ou seja, o preço do imóvel precisaria de 17 anos de renda de um chinês para conseguir adquirir o imóvel em Pequim, e aí vai descendo, chega aqui em Guangzhou, por exemplo, ainda é 13. Comparando com cidades americanas, hoje, quarter 2 aqui, 2021, segundo trimestre, a menos acessível é São Francisco, 9,3, isso demoraria 9 anos de renda mediana de um americano para adquirir um imóvel em São Francisco. Comparado com Pequim, voltando quase 17. E aí para comparar ao longo dos anos também como esse indicador evoluiu, aqui os Estados Unidos desde 1955, o pico foi na bolha imobiliária de 2006, aqui é esse dado, chegou acima de 7, agora está acima de 7 novamente, já mostrei esse dado no outro vídeo, mas eu queria mostrar novamente, comparando com o da China, que nesse momento está, desde 2000, veio subindo bastante, e está aqui acima de 16. Então esse é o nível de valorização dos imóveis e como descolou da renda dos chineses, ou seja, a renda do chinês não acompanhou a valorização dos imóveis. Aí outro dado que impressiona, um dado macro, que é o peso das atividades do setor imobiliário na economia chinesa e comparando com outros países. Acho que eu já mostrei no outro vídeo talvez, mas vale a pena atualizar porque eles são assustadores. Temos aqui então a China, que é a linha rosa, que chega ali em 30% praticamente, desde 2014 e segue nesse patamar, esse dado só vai até 2017. Vejo que a Espanha, que teve uma brutal bolha imobiliária, chegou quase 30% lá no auge, no pico da bolha, que foi 2006. Estados Unidos foi menos do que isso,
UK também e a Coreia do Sul também. Agora eu vou mostrar esse outro que a gente vê o Japão também nesse dado. O Japão chegou, que é a linha roxa aqui, ó. O Japão chegou quase 20% do PIB. Olha, aqui é em 2000 e... só vai até 97. Mas enfim, Japão também com um percentual de atividades imobiliárias no PIB muito relevante. Agora que boa, essa aqui que eu queria mostrar. Então o Japão, ó, na sua bolha imobiliária, chegou a quase 20% de investimento de real estate, ou seja, o peso da atividade imobiliária no PIB japonês chegou a 20%. E a China agora está em praticamente 30%. E esses são os dados que a gente consegue extrair da China, que são divulgados, e há, claro, uma desconfiança com a confiabilidade desse dado. Será que realmente a precisão dele, será que é isso mesmo? Pode ser ainda mais, não tem certeza, e as estimativas variam, realmente é de 20% a 40%, como o Jim Chanos comenta naquela entrevista. Para mostrar ainda agora apenas a construção civil, veja que o da Espanha, que eu mostrei ali que no auge da bolha foi cerca de 25%, atividade imobiliária sobre o PIB, mas apenas a parte da construção, a Espanha chegou ali em 10,4% no auge da sua bolha e agora está ali em 5,8%. Para comparar com o Brasil, vocês terem uma noção da magnitude disso, Brasil, construção sobre o PIB, no auge da nossa mini bolha imobiliária, que foi lá em 2011, 12, chegou ali nem a 6% do PIB e agora ainda está longe, abaixo de 3% do PIB. Então esse é o nível de excessos, a importância da construção no modelo econômico chinês. E aí qual foi o grande propulsor de todo esse investimento, essa atividade imobiliária? E é que a gente precisa entender o fator do crédito e a expansão monetária por conta do crédito. E eu vou olhar isso primeiro atualizando gráficos que eu já tinha colocado aqui, em vídeo sobre a Evergrande, inclusive. Aqui é o crédito total para o setor não financeiro privado, Estados Unidos, China e Japão, Japão em verde. Veja que no auge da bolha imobiliária japonesa, lá em 93, já tinha estourado, na verdade, mas o crédito chegou a 217% do PIB, um pouquinho antes de estourar, chegou em 200%. A China já chegou agora em 220%, passando disso. E Estados Unidos não chegou nisso. Mas o que impressiona é a rapidez com que a China chegou nesse patamar de crédito. E é esse tipo de dado que nos permite inferir que, olha, essa rapidez de crédito concedido no sistema é altamente provável que algum erro empresarial, algum excesso acaba sendo cometido porque é muito crédito em muito pouco tempo. Quando tem muito dinheiro, crédito barato, as pessoas, os empresários, acabam fazendo besteira com o dinheiro. Isso é inevitável, a história da humanidade, a história do dinheiro atesta justamente isso. Então, quando a gente vê esse tipo de dado, que a gente precisa parar e dizer, opa, algo aqui está, no mínimo, curioso. E aqui o outro dado que eu já tinha mostrado também, de o total de crédito sobre o setor não financeiro, aí não apenas o privado, mas tudo, que aí considera governo, e a China está parecida com os Estados Unidos, mas de novo, o importante aqui é a rapidez. Em questão de 5 anos, a China já alcançou os Estados Unidos, algo que os Estados Unidos demorou quase 20 anos para alcançar. E aí o outro dado sempre importante, que é o crescimento da massa monetária na China, que é o crescimento do M2, que considera depósito à vista, papel moeda em circulação, depósito de poupança, depósito a prazo, é um agregado monetário mais amplo de dinheiro em circulação, e uma boa parte disso é reflexo do crédito bancário, voltado à construção também, ao setor imobiliário. E veja a comparação com os Estados Unidos, desde lá de 2000, crescimento anual, a China crescendo a taxas acima de 10%, de 15% durante vários momentos, e agora que está reduzindo, chegando ali em 8%, aqui o dado vai apenas até 2019. Comparando com esse mesmo indicador, mas colocando base 100, dezembro de 2008 até o momento, isso é o que nós temos agora. China vermelho, Estados Unidos azul
E para comparar até mesmo o Brasil, que é um país que acaba imprimindo bastante dinheiro, tem uma inflação maior, até mesmo em relação ao Brasil, a China ultrapassa absurdamente. Então, nesse período de 2008 para 2019, a China cresceu 4 vezes, 300%, e os Estados Unidos quase 100%. É impressionante. Até aproveitando, comparar com o Japão, Japão e Estados Unidos, o Japão teve um crescimento anual forte do M2, justamente ali no fim, na segunda metade da década de 80, quando a sua bolha imobiliária estava a todo vapor. E depois que estourou a bolha, M2 bem contido, abaixo de 5% ao ano. E aqui mostrando os dois indicadores base 100 nos anos 60. Eu acho que é isso que eu queria mostrar de dados, eu acho que sim, e com isso eu vou já concluir esse vídeo, porque o ponto final era justamente essa análise e conclusão de que a gente pode estar testemunhando finalmente o fim desse modelo econômico chinês, esse milagre de crescimento, que tem como grande propulsor a expansão do crédito, focando muito no setor imobiliário, que criou uma das maiores bolhas imobiliárias da história do planeta, se não a maior de toda a história. E claro que isso terá reflexo no crescimento da China daqui para frente, terá reflexo no crescimento do mundo também, especialmente aqueles países e os setores que são mais expostos à construção civil. Minério de ferro é um claro candidato a sofrer impactos desse esgotamento do modelo econômico chinês. Fico por aqui. Esse não vai ser o último vídeo sobre China, podem ter certeza, mas eu não queria deixar de atualizar com as informações e mostrar esses gráficos que deveria assustar qualquer um. E para acabar também agora, sempre eu recebo essas críticas, isso não é o fim do mundo, o mundo não vai acabar, é uma mudança de paradigma para a economia chinesa, sem dúvida. O mundo já enfrentou outras bolhas imobiliárias, já teve nos Estados Unidos, já teve no Japão, já teve na Europa. A diferença dessa bolha imobiliária da China é que ela é muito mais restrita à China. A pouca exposição do mundo e de bancos mundiais e investidores ao setor da China. Então esse risco de contágio e risco financeiro sistêmico para o restante do mundo hoje parece não haver. É muito mais um problema de fim de modelo econômico, de crescimento global menor daqui para frente, por conta desse reajuste e mudança de paradigma no modelo econômico da China. Essa é a mensagem final. Agora sim, fico por aqui. Até o próximo vídeo. E como sempre, comentários coloquem aqui abaixo, eu vou colocar os links todos e farei novos vídeos sobre China, até porque amanhã vai acabar o 6º plenário, que é uma reunião muito importante da cúpula do Partido Comunista. Aguardem um vídeo sobre isso também. Valeu!